Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao programa Jornada da Saúde. Aqui eu ensino mulheres a equilibrar seus hormônios para emagrecer naturalmente. Meu nome é Kelly, sou nutricionista especializada na saúde da mulher. E hoje nós vamos falar sobre por que você emagrece e volta a engordar. Se você já tentou de tudo, emagreceu e voltou a engordar, eu vou te mostrar nesse episódio por que isso acontece. E um spoiler. Seu corpo tem um peso favorito. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar como você pode reprogramar o seu peso favorito com apenas 2 exercícios práticos sem dieta que você pode começar ainda hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aprofundado, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Muitas mulheres acreditam que o problema do reganho de peso está apenas na falta de disciplina. Mas a verdade é que está ligado à forma que o corpo se adapta ao estresse. Estresses que podem vir de uma dieta inadequada e de estratégias de emagrecimentos agressivas. Para entender isso, é importante compreender 2 conceitos, que é o metabolismo basal e o peso favorito. Então, vamos entender o que é o metabolismo basal. O metabolismo basal é a quantidade mínima de energia que o corpo precisa para fazer funções vitais, como respirar, fazer o coração bater, o cérebro funcionar, controlar a temperatura do corpo, regenerar tecidos. Ou seja, mesmo quando você está em repouso, o corpo está trabalhando. O que muitas mulheres não sabem é que o corpo pode reduzir o metabolismo basal quando ele percebe falta de energia constante entrando. Geralmente, se tem menos energia, menos nutriente entrando, quando se está fazendo uma dieta onde a mulher come pouco ou tomando medicamentos que inibem o apetite. Por isso, o corpo se vê obrigado a entrar no modo econômico. Como isso acontece? Quando tem poucos nutrientes entrando, a tireoide ela desacelera, né, a produção de hormônios que controlam o gasto calórico. Ou seja, você passa a gastar menos energia, mesmo que você esteja comendo pouco. O corpo faz isso porque ele precisa se proteger da escassez. Então, ele reduz o gasto calórico e se torna mais eficiente em guardar, em economizar gordura. O problema com isso é que mulheres são mais sensíveis ao estresse calórico do que os homens. Só para você entender, uma mulher que tem um metabolismo basal, uma taxa basal metabólica de 1.200 calorias, pode ter uma redução da sua queima calórica em até 40% apenas por comer menos por alguns dias. Isso significa que ela vai gastar apenas 720 calorias em repouso. Essa redução de 40% do seu metabolismo basal faz com que qualquer excesso calórico que ela consuma se torne, né, um armazenamento de gordura, porque o seu metabolismo foi reduzido. Então, agora, o que é o peso favorito? O peso favorito é como se fosse um número na balança que o corpo aprendeu a defender. É o ponto de equilíbrio que esse organismo acha seguro, baseado em tudo que ele já viveu. Dietas inadequadas, uso de medicamento, desregulação hormonal. Então, mesmo que você, mulher, queira um peso menor ou diferente, o organismo ele sempre vai tentar voltar para esse peso que ele confia, né, que ele acredita ser seguro. E é por isso que eu falo que é o peso favorito. É o peso que o corpo gosta de chamar de seu. Então, mulher, aprenda isso. O peso favorito é uma resposta adaptativa do corpo a tudo que ele já sofreu de estresse. Dietas inadequadas, com baixo aporte calórico, como dieta da sopa, muitas horas de jejum, pular refeições, dietas, por exemplo, com aporte calórico muito alto, mas pequeno em nutrientes, então comida ultraprocessada, fast food, ou seja, mesmo que tenha muita caloria, mas a nível nutricional é baixo.
Isso também gera estresse ao corpo. A utilização de medicamento para inibir apetite. Então, a mulher não come porque ela não sente, né, a vontade de comer, ou passa mal quando come. Todas essas respostas, né, adaptativas que o corpo tem que fazer é o que vai dando origem ao peso favorito. O resultado ao estresse, a todas essas estratégias, é que o corpo ele se torna mais eficiente em armazenar gordura e mais econômico no gasto de energia, o que faz com que o peso favorito vai aumentando. Então, a cada estratégia que não respeita a biologia do corpo, que agride o corpo, piora, né, aumenta o peso favorito. Então, mulher, o peso favorito, ele não é seu inimigo. Ele é apenas um aviso de um corpo traumatizado. Ele também não é falta de disciplina, preguiça, desleixo. Também não é que o seu corpo, né, a sua genética, ela é ruim. E também não é falta de força, de vontade. É apenas uma resposta biológica para preservar energia. É apenas o corpo agindo biologicamente para preservar energia. Então, como que o metabolismo basal e o peso favorito, ele se relacionam? Pensa o seguinte, o metabolismo basal é como se fosse o motor do metabolismo e o peso favorito como se fosse o freio de segurança do corpo. Então, toda vez que a mulher está sob uma restrição calórica muito grande, passando muitas horas sem comer, fazendo métodos que inibem o apetite, tudo isso reduz o metabolismo basal e ensina o corpo a gastar menos. Com o tempo, o corpo começa a desenvolver um ponto de equilíbrio, de guardar a gordura cada vez mais alto, o que dá origem ao novo peso favorito. Quanto mais você força o corpo, mais ele aprende a guardar. Dietas inadequadas, remédios para inibir o apetite, jejuns muito prolongados, não educam o corpo, traumatizam o metabolismo. Aí, quando você volta à rotina, o corpo recupera tudo que perdeu e, às vezes, até com acréscimo. Então, o emagrecimento sustentável é quando o corpo se sente seguro para liberar gordura, né? E não quando ele é obrigado a fazer isso com métodos que não respeitam a biologia do corpo. Outra confusão que eu vejo é que muitas mulheres acreditam que elas engordam porque o metabolismo delas é lento. Mas a verdade é que o ritmo do metabolismo ele depende, né, da forma que o corpo utiliza a energia que ele recebe. E isso muda de acordo com as escolhas que são feitas. Então, por exemplo, escolhas corretas, estratégias bem alinhadas podem ativar o metabolismo, melhorar, né, inclusive o gasto calórico desse metabolismo, ajudar com que regule os hormônios, preservar a massa muscular. Então, quando as escolhas são feitas de maneira agressivas, equivocadas, o corpo realmente ele vai segurar toda a gordura que ele puder, vai diminuir o metabolismo, e aí acontece todos esses efeitos, né, que a mulher reconhece muito bem, que é a dificuldade de eliminar gordura, mesmo fazendo várias estratégias, comendo pouco e ainda assim o corpo se tornando cada vez mais especialista em segurar, em armazenar gordura. Então, para evitar a redução do metabolismo e aumento, né, do peso favorito, você precisa entender que o emagrecimento ele tem fases. E eu vou explicar de forma simplificada essas fases do emagrecimento para que você possa ter uma estratégia mais eficiente no emagrecimento. E, com certeza, evitar aí que esse peso favorito aumente e o famoso efeito sanfona. A fase 1 é a fase de perda de peso rápido. O corpo ele responde bem logo no início, então a balança desce rápido e a mulher fica empolgada, achando que vai ser sempre assim, só que não. Logo em seguida, vem a fase 2, que é uma fase de perda de peso mais lenta, é onde entra a adaptação do corpo. O metabolismo é reduzido, então mesmo a mulher comendo pouco,
o corpo gasta menos energia. Então, ela tem uma perda de peso mais lenta. E o que acontece também é que alguns hormônios começam a entrar em ação. Por exemplo, aumenta o hormônio da fome, diminui o hormônio da saciedade, e é nessa fase que, se a mulher não tiver uma estratégia bem definida, começa os deslizes. Ela começa a beliscar, mesmo sem perceber, ela começa a fazer escolhas por alimentos mais palatáveis, mais calóricos. E muitas vezes a mulher desanima, porque ela pensa que falta força de vontade, mas na realidade é que a força de vontade ela não ganha da biologia. E quando a mulher sabe dessas fases, ela precisa ter outras estratégias. E é por isso que a maioria dos métodos falham, porque não dá sequência no processo das demais fases que tem o emagrecimento. E a terceira fase é a fase de estagnação ou reganho. É quando o corpo começa a defender o peso favorito com mais força. E essa fase tem 3 variáveis. A mulher pode, no melhor dos cenários, apenas parar de emagrecer, mas ela pode também ter um reganho parcial, ou seja, parte daquilo que ela perdeu, ela recupera. E no pior dos cenários, é um reganho total e, em alguns casos, até com acréscimo. Geralmente, esse ganho total com acréscimo acontece muito quando são utilizadas estratégias agressivas, onde o corpo tenta defender a todo custo a sua gordura, armazenar com mais eficiência. É como se o corpo pensasse: olha, eu tenho que proteger essa gordura aqui, porque daqui a pouco ela vai tentar de novo alguma dessas estratégias e eu preciso me proteger. Então, geralmente, a mulher que tem um reganho total do peso adquirido com acréscimo são mulheres que passam por muitas estratégias agressivas de emagrecimento. São mulheres que já experimentaram muitos tipos de dietas restritivas, muitos medicamentos diferentes e às vezes até já passaram por cirurgias. Então, em algum tempo, né, essa mulher vai recuperando todo o peso e, infelizmente, às vezes elas se deparam com esse peso acrescido de juros. É como se o corpo cobrasse os juros. E algumas coisas as mulheres confundem. Por exemplo, eu vejo confusão quando elas pensam que a primeira fase do emagrecimento, que é uma perda de peso mais rápido, com um emagrecimento verdadeiro. Elas também confundem que quando chega a segunda fase, que é uma perda mais lenta, como se o corpo delas tivesse parado de responder. O que na realidade é necessário é uma adaptação, porque o processo da segunda fase é um processo natural, onde vai haver mesmo a diminuição ali da perda de peso. Mas as estratégias que são feitas, né, obviamente respeitando a fisiologia do corpo feminino, vai fazer com que esse organismo ele retorne, melhore, ative novamente o metabolismo delas. Por isso que o emagrecimento verdadeiro não é apenas a perda de peso rápido, é ensinar o corpo a aceitar um novo peso favorito e um peso favorito que ele não fique lutando contra. É um processo de educação desse novo corpo. Existem 4 erros que é onde eu vejo quando as mulheres mais erram. O primeiro, focar apenas na balança. Ou seja, medir o seu progresso apenas com peso, ignorando sono, disposição, humor, energia. Segundo erro, dietas inadequadas, seguir dietas de modismos que não respeita a fisiologia feminina e nem a fase de vida que essa mulher está. Erro número 3, depender de remédios ou de produtos mágicos, né? Acreditar que uma injeção, uma cápsula, um chá sozinho vai trazer os resultados sem mudanças de estilo de vida ou sem uma estratégia bem definida. Na verdade, isso só reforça o efeito sanfona. E o erro número 4 é ignorar os hormônios. Achar que o emagrecimento é apenas cortar calorias, quando na verdade hormônios como insulina, estrogênio, cortisol, entre outros, comandam o processo. Então, comece do jeito certo. O segredo está em ajustar e não recomeçar. Mulheres que entendem seu próprio corpo, elas param de fazer
começos e recomeços e passam a fazer ajustes conscientes. E qual é o melhor momento para você começar? Hoje, porque não existe um momento perfeito, ele não vai chegar nunca. O que você precisa é estar mentalmente dispostos para sair do modo de urgência e entrar no modo processo. Então, vamos para a parte prática, o exercício que eu prometi lá no início do vídeo. Então, antes de começar com dieta, academia, você precisa entender o que o corpo está falando sobre você. E aí, esse exercício é o que eu chamo da trilha do peso. São 4 perguntas que você precisa responder para entender a história que o seu peso está contando. Porque o seu peso não é só um número, ele é um registro de tudo que você viveu. Então, pega uma caneta e vem comigo. Então, a primeira pergunta que você deve responder é: quando você começou a ganhar o excesso de peso? Foi na adolescência? Foi na gestação? Foi no pós-parto? Foi quando você viveu uma situação difícil de sobrecarga emocional no trabalho ou em casa? Ou foi quando você começou a cuidar de todo mundo e esqueceu de cuidar de você? Pergunta 2. O que estava acontecendo com você nessa época? Como estava a sua alimentação? Estava fazendo dieta, tomando algum remédio? Como é que estava o seu sono? Pergunta 3. O que você estava tentando fazer para emagrecer e como o seu corpo reagia? Ele travava ou ele reagia bem no início e depois recuperava o peso? Pergunta número 4. Há quanto tempo você está nessa luta? Isso é importante você entender porque quanto mais tempo o corpo está em guerra, mais ele se torna especialista em se defender. Ao responder essas perguntas, você vai entender muito do que conta a história do seu peso. O corpo, ele não é seu inimigo, ele é só um corpo traumatizado tentando se defender. O processo de emagrecimento começa quando você decide parar de agredir e começa a ensinar o seu corpo. Agora que você já entendeu a história que está por detrás do seu peso, nós vamos dar 2 passos simples, que não é dieta, é comunicação com o seu corpo. Toda vez que você tiver vontade de comer ou beliscar alguma coisa, você primeiro toma um copo de água. Eu sei que essa dica pode parecer muito simples, mas ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ajuda na produção de enzimas digestivas, porque sem saliva, o seu corpo nem começa a digerir. Segundo, ajuda a evitar com que o seu corpo confunda sede com fome. E terceiro, é um sinal de calma para o seu corpo, é como um gesto de confiança. Passo 2. Inclua uma fonte de proteína em todas as suas refeições, inclusive o café da manhã. Não precisa tirar o pão, é só incluir o que está faltando. Se você está acostumado a comer pão com manteiga, basta incluir ovos mexidos. Se você come frutas, inclua iogurte ou castanhas. Isso ajuda a estabilizar hormônios, como o hormônio da saciedade e da fome. Agora nós vamos para o exercício 2, que é o que eu chamo de gestos de confiança. Agora que você já entendeu a história por detrás do seu peso, nós vamos seguir para o próximo passo com apenas 2 ações simples, que não é dieta, mas é uma comunicação com o seu corpo. É só depois disso que vem os próximos passos. Ajustar a alimentação, equilibrar os hormônios, melhorar o metabolismo. Mas antes de qualquer plano alimentar, o seu corpo precisa se sentir seguro para, de fato, começar a gastar energia, queimar gordura. Então, comece por aqui, comece a colocar consciência em tudo que você já viveu e pratique os gestos de confiança diariamente com o seu corpo. Eu tenho certeza que esse será o início de uma nova relação com o seu corpo, não de guerra, mas de reconciliação. Se você quer aprender a reprogramar o seu peso favorito de forma segura e definitiva, fique de olho nos próximos episódios. Então, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho para que você não perca nada. Porque aqui, toda semana, eu trago conteúdos que vai ensinar você, mulher, a equilibrar seus hormônios para emagrecer naturalmente.